Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje eu vou ter aqui uma convidada muito especial, uma amiga querida, que também é terapeuta, e a gente vai falar hoje das armadilhas e dos desafios de ser ajudante, né? Seja lá qual for a posição de ajudante que você assuma. A todos aí sejam bem-vindos e vai ser um prazer ter esse bate-papo sempre orgânico e profundo ao mesmo tempo com todos vocês. Agora eu vou aguardar aqui a Bianca entrar e o pessoal ir chegando. Sejam... deixa eu colocar aqui o assunto de hoje. Bianca! Seja Oi, meu bem-vinda. querido. Deixa eu Boa só colocar o nome da noite. live aqui, ó. Me diz se fica melhor com ou sem o fone. Tá. Aí. Oi, Oi! Fixar o e comentário agora. aí? Maravilha! Maravilha, maravilha. Putz, sabe uma coisa que é engraçado que eu tava me recordando antes de começar a live aqui? Ano que Diga. vem nós temos uma comemoração. Uma década de amizade. Viva! Jesus! Uma década de amizade em janeiro. Não é? Vai ser Seja. um festão. Vai ser muito. E para mim é um prazer ter você aqui, Bibi. Para quem não conhece, a Bianca é uma amiga que a gente já trabalhou junto, né? A gente tem uma história de caminhada junto muito bacana. E eu falo que ela é a incentivadora de eu me tornar instrutor de constelação, né? Porque eu só fazia a dinâmica, né? Eu era facilitador. E aí a Bianca falou assim: e aí, quando você vai começar a dar o curso? Quando você vai dar um curso? Quando você vai fazer? E eu falo que ela foi Fiquei a no pé, minha primeira aluna de constelação. com muita alegria no coração, meu amigo, e ver esse caminho, ter feito parte da primeira turma de formação, encontrar tanta gente bacana, enfim. Constelação tem um lugar muito importante na minha jornada e ela chegou a mim através de você. Tenho muita alegria da gente ter construído, de alguma forma, esse caminho juntos, meu querido. Sim. E assim, para quem não conhece você, eu vou te pedir que você se apresente aí para os meus queridos amigos aqui dessa rede aqui. E aí já aproveita, gente, segue a Bianca, que é uma pessoa que eu, né, tenho um baita carinho e um respeito muito grande. E é isso, tamo junto. É super recíproco, a gente fica numa rasgação de seda, porque faz tanto tempo que a gente não se vê, mas enfim. É assim que a gente funciona. É desse jeitão que a gente É é. assim, é assim, nós somos assim mesmo. Bom, eu sou Bianca, eu trabalho com terapias, então trabalho com constelação, já atuo com psicanálise há alguns anos e agora tenho entrado para psicologia transpessoal, então cultura de paz, educação para paz, isso tem sido fundamental na minha jornada de transformação, tanto interna quanto externa, enfim, tem sido bem interessante. E a gente, durante muito tempo, dividiu os nossos finais de semana, pelo menos uma vez por mês, né, meu querido? No Sim, alto da sim. montanha, um lugar tão transformador e tão tatuado dentro do É. coração da gente. E é muito louco, né, que o quanto que para nós, assim, se a gente for pegar a gente há 10 anos atrás, quem eram essas pessoas há 10 anos atrás, né? E até a ideia mesmo de, quando eu falei, putz, cara, eu quero conversar com a Bianca, que é justamente para compartilhar, né, que ele fala assim que ninguém... todo mundo só vê as pingas que a gente toma, não vê os tomos que a gente leva, né? Mas o lance é, muita gente que me acompanha aqui,
ou é terapeuta, ou está em algum lugar do ajudante. E até para contextualizar, todo mundo é ajudante em algum aspecto, né? Tipo, os pais ajudam os filhos, e existem. Todo mundo exerce essa função de ajudante. Porém, a ideia nessa noite aqui, até justamente porque eu te acompanho, eu vejo a sua trajetória, o que você trilhou, né, para chegar até esse momento, né? O quanto você se desenvolveu para hoje em dia tá compartilhando essa posição da terapeuta, do ajudante. E aí que eu falo que isso daí, eu falo que o que a gente posta no Instagram, todo mundo sabe, etc, blá, 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 mas quais são os desafios que a gente não enxerga, né? O que a gente, muitas vezes, e até pensando numa cultura meio de lifestyle, sabe? Tipo, alcance suas metas, que tá tudo bem, mas só existe uma exposição dessa parte, né? E aí a gente não percebe, né, quais são os desafios de quem escolhe enfrentar o lugar do ajudante. E aí essa é a minha primeira pergunta, assim, ó, quais são os desafios que mais te pegaram nessa caminhada? Eu acho que acertar a mão, né? Acho que acertar a mão é fundamental e só tem um jeito de acertar a mão, é estando presente na situação, né? Não levando regras prontas, é entendendo o que aquela pessoa está solicitando, como ela está solicitando, como você está oferecendo, o que você está oferecendo, por que você está oferecendo, né? Porque muitas vezes a gente se coloca no lugar de ajudante mais para desfazer um desconforto próprio de ver alguém querido passar por uma situação X. E aí acaba metendo os pés pelas mãos, porque quer fazer um monte de coisa, eu preciso tirar aquela pessoa dali, eu preciso salvar aquela pessoa, né? Uma sensação até dessa necessidade de salvar, e fica pesado. Fica pesado para quem está recebendo, porque possivelmente não está recebendo o que precisa ou o que está pedindo. E fica pesado para quem está oferecendo, que também se sente preso naquela situação, julgando a pessoa, porque eu tenho a solução para o seu problema. Oi, não, pera, vamos conversar, né? De repente você me dá uma luz, pode ser que sirva, sim, mas calma, né? Eu acho que esse acertar a mão é como acertar a mão num tempero quando você está cozinhando. Se você não está ali presente, se você não combina os ingredientes, então se você vai fazer alguma coisa com molho shoyu, por exemplo, se colocar sal, você já errou a mão. Então presta atenção, eu acho que essa presença é muito importante. E aí, cara, eu falo que eu encarnei o Jô aqui, o Pedro Bial aqui, porque é entender mesmo, assim, ó, perder a mão, sem precisar, é claro, ser indiscreta, né? Mas me dá um exemplo de perder a mão. Exemplo eu vou dar um exemplo que eu passei, né? Você sabe um pouco da minha história, um pouco não sabe toda a minha história, minha vida é escancarada. Toda é muita coisa. Mal é mal, sem Ah, mas sabe. Você pode não lembrar. Mas enfim, eu durante 11 anos cuidei da minha mãe. Né? Minha mãe teve câncer e até ela fazer a passagem, até ela falecer em 2012, um ano depois, um pouquinho depois a gente se conheceu, eu larguei completamente a minha vida para cuidar da minha mãe. Né? E eu não estou querendo dizer que está certo, está errado, cada um sabe o seu caminho, mas eu perdi tanto a mão que ela era minha filha. Ela me obedecia, sabe? Mais ou menos, né? Tinha uns arranca-rabo aí no meio do caminho, mas justamente porque ela queria o lugar de mãe dela de volta. Né? Ou eu queria o meu de filha e ela estava exigindo outro. Então a gente errou, as duas eu acho que erraram a mão ali, a ponto de inverter papéis, de eu ser a responsável, enfim. E a gente pode levar isso para muitas coisas, né? Se você tem um amigo que está numa situação X, ou porque não arruma emprego, ou porque não está se relacionando bem, ou porque está com uma questão de saúde, enfim, e você vai e entuxa
uma solução para aquela pessoa, né? Quantas vezes a gente não viu, a gente se conheceu em cursos de desenvolvimento pessoal, né? Quantas vezes a gente não viu alguém estando um final de semana num desses cursos só para satisfazer a vontade de outra pessoa, nem queria estar ali. Sim. Isso é errar a mão, sem respeitar o espaço do outro, né? Eu acho que uma pessoa que, eu não sei se você conheceu, mas que nesses cursos também, nessas jornadas, enfim, ela trouxe uma frase para mim que ficou muito presente. Somente quando solicitado. Eu acho isso o máximo. Talvez a pessoa nem precise da sua ajuda e você que está julgando que você é melhor que ela e sabe como resolver um problema. E é muito maluco, né, pegando isso aí que você está falando, semana passada, olha, você vê que de trabalho constante com constelação, já tem 11 anos, constante, tipo, sendo constelado, trabalhando com constelação. Antes da constelação já tinha outro trabalho de desenvolvimento pessoal com outras técnicas, etc. E o que me trouxe uma experiência na quinta-feira, como que a gente precisa se manter, né, atento, presente. Porque eu estava facilitando uma dinâmica online com alunos só. E aí rolou uma dinâmica, e aquela dinâmica me fez entrar em contato com uma frustração, que não que é essa frustração, sei lá, do menino que não conseguiu salvar o casamento dos pais, do menino que não conseguiu salvar a família. Então, ter essa consciência que ele vai estar sempre presente, né, esse que quer salvar a mamãe e o papai, que quer salvar a família, ele vai estar sempre presente, né? E é bem assim, muitas vezes a gente vai precisar estar atento para, opa, senta aqui, Cláudio, sabe? E... não dá para perder. É um desafio e um treinamento constante de baixa bola, sabe? Menos. E não que a gente não possa validar, oh, que legal, a gente caminhou até aqui, bacana, mas ter essa consciência que às vezes um passinho para trás, sabe? Será? Né? Começar a questionar, né? A serviço do que eu estou querendo? Justamente para não ter que lidar com a minha frustração? De ver o outro, sei lá, distribuindo. E aí? Eu distribuo com outras coisas e ninguém fala nada? É muito interessante, né? Eu acho que essa história de errar a mão ou não errar a mão, acho que tem um jeito fácil de perceber, né? Quando a gente começa a ouvir aquelas coisas assim, não faça para os outros o que não gostaria que fizessem para você, ou trate o outro do jeito que você gostaria de ser tratado, aí... Eu ouvi isso hoje, cara. Eu falei, e me deu... Isso para mim era uma verdade. Assim, incontestável. Para mim também. E hoje eu falei, peraí, pode ser que não, né? E é bem isso daí, e é interessante, até pegando o que você está falando, assim, como essa forma da gente trocar ideia aqui, eu acho muito legal, e eu falo que eu adoraria ter um programa de entrevista para ter essa expressão muito mais natural, porque a gente poderia, falar, vamos cagar a regra aqui de as ordens do amor, que, putz, ok, mas e na prática? Tá, a gente aprende lá, e na prática, como que é no cotidiano? Como é que é lidar com isso no cotidiano? O que pega a gente no dia a dia? A primeira coisa que eu diria é aposente a sua régua, porque a sua régua de medição é diferente da régua de outras pessoas. Então, para mim é muito claro, assim, quando a gente fica pensando, como eu gostaria que fosse, né, se eu vou te ajudar com alguma coisa como eu gostaria, mas eu te conheço, eu sou sua amiga, eu sei que você tem gostos diferentes, né, talvez só o fato de eu sentar do seu lado e não falar nada, e não fazer nada, e só estar ali na sua companhia já é toda a ajuda que você precisa, né, sem falar nada.
Então, eu penso muito sobre, e me observo muito, né? Você sabe disso, eu durante muito tempo morei sozinha, né? E desde o começo, faz um mês e meio que eu me mudei e agora eu convivo com outras pessoas aqui. E quando eu vou falar com alguma dessas pessoas, eu falo, opa, peraí, é tão óbvio que somos tão diferentes, né? Em muitos aspectos, somos tão diferentes, de gerações diferentes, Sim. de criações diferentes. Não, o que é importante para mim não necessariamente é importante para o outro, né? E o respeito e a ajuda, ajudar para mim tem a ver com respeitar, né? Eu te ajudo te respeitando o seu limite, respeitando a sua forma de enxergar o mundo, porque senão, se eu chegar e falar para você, porque eu nem sei se continua, tá bom? E também não é essa a minha opinião, mas você come carne, eu não como carne, a solução para sua vida é você não comer mais carne? Não, eu não tô te ajudando. Sim. Talvez eu tô botando mais uma caraminhola na sua cabeça. Sim. Eu tô com uma imagem aqui na minha frente, que há algum tempo nas redes sociais apareceu, que talvez as pessoas se lembrem, que é um pedaço de papel, e está escrito assim, pegue o que você precisa, e embaixo tem umas tirinhas, então tem amor, saúde, compaixão, paciência, tal. E isso para mim é um exemplo tão legal de você ajuda o outro não pegando mais do que você precisa. Você ajuda o outro sendo honesto e dando conta dos seus BOs. Né? Eu acho que isso já é uma forma, né, quando você fala de será que eu não estou me distraindo com o problema do outro para não olhar para as minhas frustrações? Eu tiraria o será dali, porque invariavelmente sim, tem alguma coisa ali que você não está olhando, né? E é muito louco, né? Que acho que os últimos 3 meses eu tô morando sozinho, né? E aí eu tô numa experiência diferente da sua. Porque, de certa forma, eu sempre vivi no meio de curso, no meio de grupo. E a dinâmica faz 20 dias que eu não vou o pé para fora de casa. Sabe? Tipo, aqui tem um serviço de delivery bem legal e tal, de mercado. E eu gosto de cozinhar. Então eu tô tendo um contato comigo tão profundo que, ao mesmo tempo que é legal, bacana, cara, é muito desconfortável muitas vezes. E é bem isso aí, porque não importa quanto tempo a gente estudou, né? Importa o momento de vida é muito diferente e me convida para outros desafios. E muitas vezes eu não estou me relacionando com o que está acontecendo em mim. E aí eu estou me distraindo na posição de ajudante. Eu estou buscando qualquer pessoa para conversar comigo, para me distrair, para ficar de contatinho no WhatsApp, qualquer coisa. Para justamente, eu não estava querendo ajudar ninguém, eu estava querendo que alguém me livrasse do meu desconforto. Sabe, amigo, que mais ou menos, acho que uns 4 anos atrás, por aí, na primeira sessão que eu fui atender uma pessoa, essa pessoa falou uma frase para mim, que falou, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. A pessoa, primeira sessão, abri a câmera, era já à distância, a pessoa não era de São Paulo, abri a câmera, a pessoa falou, oi, tudo bem? Que bom que agora eu tenho você para resolver os meus problemas. Eu arregalei os olhos desse tamanho e falei, em que momento será que eu posso ter deixado isso como uma possibilidade, né? E eu olhei para ele e falei, cara, pera lá, não estou dando conta nem dos meus problemas, eu também faço minha terapia, né? Também, enfim, estou aqui para te ajudar a enxergar as coisas que você está trazendo e tudo mais, mas... E aí, deixei aquilo claro naquele momento, não, porque foi uma brincadeira, tá? Aquelas coisas que a gente sabe que acontece. E aí, mas eu fiquei pensando, e isso vira e mexe, passa na minha cabeça. Então, se pegou aqui, é porque tem algum aspecto meu que tem uma relação com isso.
Que parte minha tem essa necessidade de resolver o problema do outro? Que parte minha tem a necessidade? Eu me peguei numa sessão há poucos dias com uma pessoa, acabou a sessão e eu estava num desespero de eu não consegui resolver, solucionar esse mistério ou essa questão. E aí eu parei, eu respirei e falei, não, isso não é minha responsabilidade. Né? É fácil perder a mão, é fácil escorregar. E por isso a autoobservação e a presença e o autoconhecimento e práticas respiratórias, meditativas, de hobby, o que quer que seja, que te coloque em contato com a sua essência, é fundamental. Principalmente nesses momentos que a gente está passando, onde muita ajuda é requisitada, muita ajuda é cobrada, a gente se sente cobrado a querer ajudar, muitas vezes, se sente culpado por estar numa situação relativamente confortável perante outras pessoas, e enfim, quantas coisas podem ser gatilhos nesse momento. Não, mas peraí, como você cuida de você, como você se ajuda? Vou mostrar para você como eu comecei a me ajudar semana passada. Os vizinhos não estão tão felizes, mas eu comecei a me ajudar. Por quê? Porque eu relaxo. Porque eu coloco a minha necessidade, a minha energia que eu colocaria em relação ao outro para ajudar, eu coloco em mim, num desejo meu, num sonho, que esse é um sonho infantil, mas quantas outras coisas a gente pode fazer para se ajudar? Não dá para ajudar ninguém antes de se ajudar. E é louco que parece meio clichê, né? A gente, precisa primeiro se amar. E antes, é meio clichê, mas no fundo, cara, é a coisa mais real que tem, né? Se a gente for ver. E aí eu ouvindo você falar, me lembra o quanto a nossa cultura de ajuda ela está misturada com preceitos culturais, religiosos, acadêmicos. Infantis. E sabe uma coisa que quando eu falo acadêmico, aqui eu vou fazer um questionamento bem entre aspas. Por exemplo, toda a estrutura da psicanálise, que é a base do que a gente trabalha, né? Você pega a raiz, né, da onde a gente vem, ocidental, a gente parte do pressuposto que as pessoas estão doentes. No sentido assim, parece que elas estão com algo, com defeito e a gente precisa consertar elas. É como uma visão de um médico, né? Você pegar o Freud, ele tem essa visão de cura, né? Médico, né? E aí eu tô trazendo isso daí porque, para mim, o Bert Hellinger bebeu muito no Oriente. Você pode ver que tem alguns textos que ele cita do Zen, né, do taoísmo. E o que o oriental tem de percepção? Na verdade, assim, como é que eu posso ser melhor para mim? Porque se eu for melhor para mim, eu vou transbordar para o mundo. Então, a dinâmica eu não fico fugindo de algo que eu não quero ser. Eu fico buscando algo que eu possa me transformar. Sei lá, eu quero virar um tocador de violão. Eu quero virar um nadador. Quero viver uma relação que eu nunca imaginei viver. E olha que louco, né? Se eu tenho essa sustentação para me aventurar, né, nesse desenvolvimento, eu paro de fugir, sei lá, o meu medo de fracassar, o meu medo de não dar certo, meu medo de adoecer, sabe? É uma dinâmica muito louca que a gente vive, que é de uma estrutura muito baseada na doença, sei lá, em consertar, né? E aí, né, costurando isso aí, o que para mim faz muito sentido, né, como você falou do lance do ajudante, é mudar o paradigma de consertar alguém e devolver para a pessoa a consciência do potencial de desenvolvimento, de crescimento dela, né? E muita gente, como você falou do cara aí, muitas vezes vem, me ajuda a me consertar, que eu tô com defeito, né? Sendo que muitas vezes, sei lá, eu tenho características pessoais que são bem diferentes dos meus pais. Sei lá, eu sou um cara sensível pra caramba. Sensível fisicamente, sensível emocionalmente. E aí,
para eu me adequar a uma dinâmica cultural, eu tive que me adequar, né? Eu tive que me ajustar. E o lance é, como é que seria viver algo que eu não tenho a mínima ideia do que é, e me dá um cagaço, assim, de ser reprovado. Todos esses medos infantis vêm à tona, né? E se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, eu vou ser esquecido? Eu vou ser... Olha quanta coisa assim, ó, eu vou ser reprovado. Olha quanta coisa que tem por trás da história de a gente querer se predispor a ajudar. Você sabe que... Vou fazer uma confissão aqui. Adoro isso. Não me xingue, tá bom? Só em Não. pensamento. 5 minutos, 10 minutos antes da gente entrar aqui ao vivo, um pouquinho antes de você me mandar a mensagem, o áudio, enfim, que a gente estava conversando, eu me peguei num pensamento que eu falei, meu Deus do céu, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, e sem querer cagar regras ou falar como é cada uma das ordens da ajuda, mas já trazendo um aspecto importante delas, eu falei, gente, eu vou fazer aula, eu vou fazer uma live com o meu professor, com o meu mestre em constelação, e se ele fizer uma pergunta sobre a teoria e eu não lembrar, e eu não souber. E eu me vi num lugar infantil, que eu abri aqui um arquivo que eu tenho sobre as ordens da ajuda, e aí eu me vi nesse movimento, eu falei, eu vou fazer uma live com um amigo, somos 2 adultos, 2 consteladores, vamos nos tratar como adultos. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está dizendo, que é tratar o outro como igual, como capaz, como não estragado, ser adulto diante do outro, ser inteiro diante do outro e enxergar o outro como inteiro também, né? Que tem a ver com essas relações não infantis. Sim. Infantis, quando eu digo, infantilizada, o quanto a gente infantiliza as nossas relações. Sim. Né? Da maneira de tratar o outro, de se achar maior que o outro. Não, se coloque no mesmo degrau. O ajudante não é maior que o ajudado. Muitas vezes o ajudante é inclusive menor. Né? E é louco, né? Eu falo que você falou de ajudante. Para quem, né, você tá, sei lá, que está aqui, que caiu de paraquedas, nunca ouviu falar de constelação, né? Tem um livro que o Bert Hellinger, que é o criador da técnica, fala sobre coisas que sei lá, seriam fundamentos para ser um bom ajudante. Putz, é ok. Quando eu fiz a minha formação, foi algo que mudou a minha forma de ver o mundo. E validou isso daí. Não é que assim, nossa, me tirou uma ignorância profunda. Não, eu já tinha uma busca, mas validou assim, falei, cara, tem um lugar que é possível praticar uma forma de relação aonde a gente pode ser só igual. Sabe, ninguém precisa ser topzera, ninguém precisa ser o pique das galáxias. Sabe? E é bem isso, até olha que interessante. Você já fez aula comigo, um monte de gente que às vezes está por aqui. Eu tenho uma cultura paulistana muito forte. E palavrão é uma coisa que está né, no meu... E na minha mente... na minha mente, assim, não, eu não posso... Sabe, tipo assim, toda essa busca de adequação infantilizada, porque no fundo, assim, eu quero mostrar que eu sou um bom menino para ver se as pessoas me dão um biscoito. Sabe, essa coisa assim. E tá tudo bem a gente sentir isso daí. O lance eu escolho me relacionar com essa informação. Da mesma forma, você percebe, putz, tu para me perguntar, eu não sei. Isso vai aparecer, isso emerge da gente. E aí, é com isso que eu quero me relacionar com tu? Ou é com outra coisa? Né? Ou é com isso que eu quero me relacionar com a Bianca? Ou é com outra coisa? É com isso que eu quero ter relacionamento afetivo? Ou é com outra coisa? E aí para mim, eu acho que o grande desafio é sustentar o vazio de não saber. Sabe? Só não sei. Vamos experimentando aqui, vamos ver o que acontece.
Cara, eu acho que, para mim, assim, ó, seria um salto na aprendizagem humana. Sustentar o vazio. Não sei. Vamos descobrir aqui junto? A Vamos gente não dá experimentar? conta nem do próprio silêncio, muitas vezes, né? Eu acho muito interessante você falar sustentar o vazio, porque às vezes a gente numa prática respiratória com alguém que a gente atende, ou na nossa prática mesmo, quantas vezes a gente não consegue sustentar nem 5 minutos? Sim. Como seria sustentar o vazio? Como seria eu sustentar as minhas relações sem que elas fossem baseadas na necessidade que eu tenho do outro ou que o outro tem de mim? É louco, né? Que sem teoria é uma mudança de um paradigma infantil, onde eu só quero tomar, e passa de um paradigma adulto, onde eu tenho algo para oferecer. A minha existência. Dentro do que eu tenho, e é bem essa. Quem é você? Não, cara, eu tenho um monte de documentos que podem falar que eu fiz um monte de coisa, mas são só documentos, né? São só pedaços de papel. Mas aquilo lá não está expresso a minha experiência pessoal. E é bem, eu acho que é bem essa dinâmica, que quanto a gente amadurecer a sociedade, é justamente assim, o que você está contribuindo, sabe, para o coletivo. E é louco, né? Porque não é assim, claro que eu preciso do outro, mas eu tenho consciência que eu tenho uma contribuição, e aí eu me lembro no Namastê. Contribuição não é nada megalomaníaco, é tipo, mano, eu sei fazer um rango legal. E com isso que eu sei fazer, eu posso contribuir. E as pessoas podem contribuir comigo me pagando, sei lá, né? Qualquer coisa do tipo. Quando a gente começa a pensar que essas relações, muitas das relações que a gente constrói estão baseadas numa necessidade que a gente desenvolve, né? A gente desenvolve necessidades nos outros e deixa que necessidades dos outros sejam desenvolvidas em nós. E aí a gente percebe que a relação é mais por uma obrigação, né? Você falando me veio muito o arquétipo do pai amoroso. Sim. Né? Aquela pessoa que cuida de todo mundo, que faz tudo para todo mundo, que ajuda todo mundo, que põe todo mundo debaixo da asa, mas não deixa ninguém voar. Sim. Não deixa ninguém crescer. Sim. Sim. E aí tem um monte de gente para cuidar e se sente preso porque já minou tanto a confiança dos outros. Aí não, deixa tu, eu faço para você. Isso aí é difícil para você, eu faço. Fica tranquilo, eu vou minando a sua autoconfiança para que você não consiga voar mais. Sim. Isso não necessariamente é algo premeditado, né? Isso vai se construindo. Isso não necessariamente é algo consciente que você faz na maldade. Não, quantas vezes isso acontece sem que se tenha consciência, sem que se perceba, mas de repente você vê uma criança que cresceu, mas ainda depende da mãe, ou um adulto que ainda depende da opinião. Quantas vezes eu me percebo querendo a opinião de pessoas mais velhas, das minhas tias, do meu pai, e a autoobservação não vai mudar o meu padrão. Isso é interessante. O meu padrão de, no automático, buscar esse lugar, talvez não mude. E não tem problema nenhum, porque eu sempre me senti segura com eles, tive uma infância segura, tranquila, honro isso. Sim. Mas hoje eu escolho fazer diferente. Nem sempre é gostosinho. Nem para quem faz a escolha, nem para, entre aspas, quem sofre as consequências dessa escolha. Sim. E é louco, né, cara, que qualquer relação de ajuda, né, e como eu falo, por exemplo, eu posso te ajudar com algo de tecnologia, eu posso te ajudar com ficando presente aqui, eu posso te ajudar sendo seu médico, eu posso te ajudar sendo seu pai, sua mãe. Tem várias dinâmicas. E muitas vezes a gente não está consciente da onde que pega na gente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho muito, você já teve aula comigo, eu tenho muito essa dinâmica da libertação. Só que assim, isso também tem uma mão.
Porque muitas vezes as pessoas também querem seu vínculo com você. Tipo, ó, eu quero que você seja livre, mas eu quero que você lembre que você é importante para mim. E eu quero construir. Tanto é que por isso que eu falei assim, Bianca, vamos fazer uma live junto? Porque essa relação entre nós é importante. E eu aqui como adulto falo, meu, eu quero validar isso aqui. Então, aí a pergunta é, isso é buscar aprovação? É buscar construir vínculo? Essa é a chavezinha, sabe? E tipo assim, você pode ir embora. E aí, se você for embora, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar triste. E é natural. Assim como os meus alunos, quando eles se formam comigo, eu vivencio o luto de tipo, putz, eles vão embora. Mas esse luto é meu. Eu não os prendo perto de mim para evitar o meu luto. Que muitas vezes alguns pais, só alguns, não vivem esse luto e para não viver o tal da síndrome do ninho vazio. Né? Então, possibilidades aqui a gente vê, né? E é bem isso aí. Muitas vezes a gente aprisiona o ajudado para não ter que lidar com a dor que tem por trás do ajudante. Tipo, eu não ter que lidar com o meu desconforto, assim como, sei lá, na posição de pais, às vezes essa dinâmica também pode acontecer. Quantas vezes os pais jogam no colo dos filhos e os filhos pegam, né, de forma infantil dores que são profundas deles, né? E falar não para isso, né, dar limite para isso acho que um desafio constante. E aí você contando essa história me fez lembrar de uma história de uma mãe que estava perdendo a mãe, né? Então era uma mulher que tem um filho e a mãe estava entre a vida e a morte. A mãe dela, vó do neném. Neném não, já era um menino. E o vínculo do menino com a avó era muito grande. Muito grande. A avó era cuidadora dele, enfim. Uhum. E essa avó sofreu um acidente e ficou entre a vida e a morte. Não foi algo que foi acontecendo dia a dia. Não, do dia para a noite ela sofreu um acidente. A mãe do menino não queria ele ver ele sofrendo por conta da avó, né? E não deixava ele ver a avó na UTI, no hospital. Acho que você deve ter lembrado, eu já ter contado essa história algumas vezes. E não deixava, porque queria proteger o filho de sofrer, de ver a avó entubada, mal na UTI, enfim. É óbvio que a gente consegue enxergar a intenção dessa mãe em querer ajudar o filho. Sim. Né? Mas eu acho que é bem essa chavinha que você falou. Mas tem outra coisa. Ela também está se ajudando porque não quer ver o filho sofrer. O filho vai sofrer pela morte da avó de qualquer jeito, assim como ela vai sofrer pela morte da mãe também. E aí, para fugir da própria dor. De ver o filho sofrer. Você vê como que é maluco, como que, de certa forma, a gente está sempre numa busca de autopreservação. Né? E não, gente, a gente aqui tá filosofando, agora a gente vai organizar a volta aqui, que não tem nenhum problema. O lance é perceber isso acontecendo. Sabe? Eu acho que é dar-se conta. Falar, nossa, olha que interessante, tô carente de novo. Ou tô com medo de novo de sentir dor. Tô com vergonha, tô com um monte de coisas acontecendo em mim. E só para... Gente, eu tô lendo as perguntas aqui e pegar aqui, ó, só para saber, a Valéria falando que nós somos seres humanos, gente, só pegando aqui uma leitura. A Cris colocando que quando um ajudante encontra quando um ajudante encontra ajudado, acho que seria ajudado. Uhum. Forma-se um ciclo e em ciclos não há degraus ou palavras. E é exatamente quem sou eu para não precisar do outro ou saber que eu não posso, que o outro não tem nada para me oferecer de informação. E é bem isso aí que a ajuda, ela é cíclica. E até, não sei você, mas eu vejo... Sabe quando você está pegado com uma questão?
Tipo... E aí começam a aparecer pessoas com questões semelhantes. Você fala, mano, e aí? E agora? E aí eu te falo que é bem isso daí, que quebra a teoria que você tem que ser o profundo sabedor, o supremo sabedor das coisas. E nessa relação de ajuda, tipo, claro que a gente tem uma certa base teórica e tal, mas é uma construção, e eu gosto muito da visão do Jung, quando duas substâncias se encontram, uma alquimia é criada. Existe um campo de cura que é criado no encontro meu com você. Então, um paradigma de cura muito mais de Carl Rogers, dos caras humanistas, de que, meu, é o encontro que me cura. Não é uma teoria bem elaborada. Claro que as teorias são importantes e tal, mas é um paradigma de ajuda diferente aqui, né? Dentro da cultura de paz, o Roberto Crema tem um livro que se chama O Poder do Encontro, e ele tem uma frase dele que eu acho que é bem isso que você está dizendo, que além de tudo o Crema é um poeta, né? Então as leituras dele são, enfim. E a frase dele diz assim: ninguém transforma ninguém. Ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. E ele usa encontro com letra maiúscula. Porque o encontro com letra minúscula é um oi, como vai, tudo bem, sem presença. O encontro, quando os corações de verdade se encontram, tem transformação. E sabe uma coisa que eu queria pegar isso daí e pegar uma frase aqui da Daniela QP1. Acho desafio diário do ser humano lidar com o dia a dia e com as pessoas. E olha que louco. Quando eu falo as pessoas, eu estou me separando dessa humanidade. No fundo, é difícil lidar comigo aqui, no encontro com as pessoas. Porque, afinal de contas, eu também sou uma pessoa. Não existe exatamente. fora, né? Não existe. Então, é bem desafiante de como isso mexe com a gente. Porque, eu falando em português, claro, seria muito confortável ficar aqui presinho na minha casa com o Extra e o Carrefour me entregando aqui comidinha, eu fazendo as minhas coisinhas, e eu tendo aqui minha gatinha, que eu não tenho atrito com ela, porque ela não me reflete. Por isso que é mais fácil para algumas pessoas, né? Falar assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Então, mano, eu tenho uma má notícia, irmão. Ou irmã. Essa ideia de pessoas que você tem na sua mente é puro autorreflexo. Puro autorreflexo. Sabe? Não tem outro. E é exatamente o animal não me desafia. Né? O animal não mexe comigo para eu me enxergar, para eu me desenvolver. E é bem isso aí. Cara, e eu falo que eu sou... o pessoal fala assim que você já me conhece, né? Tem um assunto que eu domino muito, que é relacionamento afetivo. Como eu falo, já caguei em vários. Eu tenho uma larga experiência nesse ramo. E no fundo o quanto que cada vez eu vou aprendendo a abrir meu coração de formas novas. Sabe? Eu acho que eu até estava falando com um amigo, a gente tá muito superficial, assim. Sei lá, você falou uma coisa que eu não gosto, aí vamos separar, sabe? E a gente não tá aprofundando nas relações, sabe? A Bianca não sorriu para mim como eu gostava. Foda-se, eu vou bloquear ela. Tá cancelada, Bianca. Saca assim? Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não fiz isso? E aí, a minha pergunta, né, para os nossos amigos ajudantes que estão aqui, quando você vai cancelar seu cliente? Sabe? A pessoa... E é bem isso, você está disposto a ser provocado, a ser lapidado pelo encontro com o outro, sabe? E é muito, muito louco, porque para mim
das coisas que eu mais vi, tanto nos relacionamentos afetivos quanto no trabalho como ajudante, é cada vez assim me desmontar, sabe? Me desdizer, me desfazer. E dói fazer isso daí. Porque eu tinha uma certeza tão grande que eu era o cara, que eu mandava, sabe? Que eu mandava uma real, que eu mandava ver. E ficar vulnerável, assim, eu acho que emprestando a teoria da Brené Brown, de ficar... Tava pensando nela. Ficar aqui, ó, com o coração aberto e permitir as pessoas entrarem e saírem a hora que elas quiserem. E quando elas saírem, putz, vai doer, cara. Vai ser triste. É doloroso a gente se separar. Porque eu trouxe você tanto para dentro, eu me importei tanto com você, eu importei tanto você para dentro, que não ter mais você aqui é triste. E aí, só que para eu continuar vivendo, eu vou precisar aprender a me despedir. Com honra, com respeito, com amor. E você vai seguir seu caminho. E talvez, se um dia a gente se encontrar, vai ser lindo. Quem disse isso daí é o Fritz Perls da Gestalt Terapia. A gente tá assim, ó, a gente tá bancando uns intelectual aqui hoje, hein? Citação. Eu falei que ia ser do balacobaco. Mas eu estava falando da Brené e eu queria trazer um pedaço do especial dela na Netflix, que, aliás, isso é uma coisa que, assim, eu não tenho que assistir, eu coloco Brené Brown na Netflix. Eu assisto, tipo, uma vez por mês eu assisto. Você quase de cor aquilo. E cada vez eu vou pegando coisas novas, nuances diferentes. E vou me observando de outros lugares. Mas para quem, enfim, fica também a dica para assistirem, né, esqueci o nome agora, mas é só colocar na Netflix Brené Brown para aparecer. Tem uma parte que ela comenta que ela tá com o marido dela nadando num lago e os dois têm isso como hobby, né? Ele acha que ainda compete, enfim. E ela diz que, enfim, tem uma questão lá entre eles, tem um mal-entendido, enfim. E em algum momento ela vai tirar uma satisfação dele, pô, você não foi legal comigo no lago, né? E ele fala assim, sabe qual que é o problema? É que você espera que eu resolva tudo. E quando você me dá, ela não fala exatamente assim, mas quando você me dá a tarefa para eu cuidar de tudo, você ainda pergunta, você tem certeza? E aí você acaba com a minha autoconfiança. Às vezes a gente querendo ajudar, né? Você tem certeza disso? Você acha que você consegue? Tal? A pessoa já está empoderada de si, você vai lá e coloca uma areinha no olho dela, querendo ajudar, querendo dizer qualquer coisa, eu estou aqui. Mas pronto, já melou tudo que a pessoa tinha se programado, porque a autoconfiança dela vai embora. Esse encontro de entender que a gente se permeia e a gente se afasta, e depois a gente se encontra, e não precisa ter choque, a gente pode perpassar, a gente pode aprender um pouco mais com o outro, como o que é ser vulnerável. Ser vulnerável é não ter respostas, nem para si nem para o outro. Ser vulnerável é ouvir sem precisar pensar no que você vai responder. E você falou isso daí. Eu no momento, confesso aqui, né? Eu tinha eu dando curso, né? Tinha uma pessoa que me ajudava lá, a cuidar dos alunos, do COF, da organização, da parte funcional lá do curso. Só que na minha cabeça, eu ficava assim, putz, será que a fulana fez tal coisa? Quem já trabalhou comigo sabe como eu sou chato. E no fundo eu não estou preocupado só com o resultado que vai ser legal. Eu estou com medo de que as pessoas vejam que algo aconteceu de errado e elas me olhem com um olhar crítico. Então, muitas vezes, essa sensação ou a percepção minha está no lugar oculto. Se eu chego para o outro e falar assim, sabe o que é? Eu gosto assim, gosto assado e tal. Mas sabe deixar bem claro? Falou, para mim, essas coisas aqui são importantes. Agora o resto, né, você faz do seu jeito aí. Só me entrega esse resultado aqui, ó.
Mas eu não era. Não era, não, gente. Eu não tenho isso tão bem treinado em mim. Eu preciso sempre me lembrar. Porque eu tenho o lance da... Não, deixa que eu vou... Eu não quero que as pessoas façam. Eu vou lá e faço. Sabe? É uma prepotência, assim, que... No fundo, eu não estou confiando nas pessoas. Eu não estou vulnerável. Eu não estou recebendo o que elas têm para me oferecer. Olha que louco. Porque se algo sair do meu controle, queridos amigos controladores, eu vou me sentir desconfortável. E eu não quero me sentir desconfortável. E é bem especial. Então eu não estou nem aí com o outro. Eu só estou cuidando do meu desconforto. Olha que sutileza de relação, né, que a gente vai tendo. Eu gosto de dar um exemplo bem nisso, se você está olhando para o seu desconforto ou está de verdade disponível para ajudar o outro. Gosto de dar um exemplo assim, imagina que estamos todos numa festa aqui na minha casa e eu estou de anfitriã e de repente você está lá do outro lado, né, do outro lado do terreno, lá embaixo, e eu vejo que você faz esse gesto para mim. E eu percebo, nossa, o tuco na minha casa, numa festa que eu tô dando, ele não tem talher. E eu saio correndo, vou até você, levo um garfo e uma faca, eu chego lá e você tá tomando um caldo, uma sopa. Então eu só olhei para minha necessidade de não ser vista como uma anfitriã relapsa e caguei pro que você estava comendo. Nem me toquei do que você poderia estar precisando. Eu fui resolver o meu problema e não o seu. Então, acho que isso fica como... Se tiver que resumir em tudo que a gente falou, preste atenção se você está querendo resolver o seu problema, se você está querendo resolver o problema do outro, e aí a gente já resolve muito das questões de ajuda em desequilíbrio. Nossa, mas é muito, muito. E aí a gente pode falar em qualquer esfera. Qualquer esfera. Uma das coisas que eu estava falando, que eu já até compartilhei numa outra live, que na minha relação mais recente, eu tinha alguns desconfortos e eu não falava. Sabe por que eu não falava? Porque, no fundo, eu não queria ouvir os desconfortos da outra pessoa. E eu sabia que, sabia que tinha vários. Todo lucro, deixa eu ficar com esses que eu tô no lucro. É louco, né? E é bem isso aí. Imagina se a gente está falando de coisas que são tão cotidianas, como relacionamento afetivo, como é que é eu me colocar num papel profissional, né? E aí, lembrando que só profissional é que muda a dinâmica, em vez daqui de eu querer salvar você, a gente vai ter uma troca financeira, olha, eu vou te oferecer alguma coisa e você vai trocar comigo me oferecendo dinheiro. É essa a diferença de ajuda profissional. Por isso que muitas vezes algumas pessoas, até quem está aqui, querem entrar na área da ajuda, seja ela qual for, mas não entende que isso precisa ser uma dinâmica entre adultos, para começo de conversa. Entre adultos significa, de alguma forma, essa pessoa, você vai precisar receber algo dessa pessoa. Pô, e se a pessoa não tiver dinheiro, ela pode oferecer qualquer coisa. Tipo, eu tenho uma amiga, a gente, com todo carinho, tá, gente? Tem uma amiga que ela falou assim, ela aceita crédito de corpo? Eu falei assim, não. não trabalhamos com esse produto. Mas assim, o lance qualquer coisa. Ela pode falar, uma das coisas que eu uso muito, às vezes quando eu faço algo para a pessoa que ela não tem como pagar, eu me comprometo com ela, eu converso com ela para se comprometer comigo, falo, ó, nós assumimos uma dívida, você recebeu algo sem poder dar em troca. Essa dívida não é minha, essa dívida é com o universo. Alguém um dia vai precisar de algo de você, ou talvez um dia eu precise, e a gente vai voltar a equilibrar. O lance pega isso que você recebeu, sem precisar ter trocado em dinheiro nesse momento, e passa para frente. E aí eu falo pela minha experiência pessoal, cara, quantas pessoas já me ajudaram muito, muito, mas muito, assim,
Cara, eu tive eu trabalhava com tecnologia, como você sabe, né? Eu tive um cliente que me pegou numa frase zoada. O cara, na época, eu tava fazendo a Cris participou dessa época aí. Eu tava fazendo um tratamento dentário fudido, era caro pra cacete. E meu cliente foi lá e me deu toda a grana do tratamento. E ele foi, eu fui pagando ele, sabe, tipo... A perder de vista. Perder de vista, sem juros, sem nada. Então você vê que, assim, muitas coisas eu recebi, sabe? Muitas coisas eu recebi. E eu passo pra frente. Falei, meu, um dia eu recebi ajuda de alguém. Eu tô só... você não tá me devendo nada, eu só tô pagando uma outra dívida aqui. Um transbordamento da vida que me acessou. Uma abundância da vida que me acessou. Então, é uma dinâmica diferente, mas é uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos que dignifica a pessoa que recebeu, seja lá o que for. Sabe? Ela não fica se sentindo inferior porque ela não tem dinheiro naquele momento. Ela só não tem dinheiro. Ela tem um monte de outras coisas. Eu acho isso muito válido. E é muito importante que haja algum tipo de troca, mesmo que seja nesse comprometimento. Sim. Isso já é uma troca. Né? Porque no fundo a gente dignifica as pessoas, sabe? Quer ver uma coisa que eu me sentiria mal? Saber que eu sou um inútil para qualquer coisa, sabe? Olha como que... E sei lá, se a pessoa pode contribuir, de ficar ali, ó, só fica ali para ouvir as pessoas. Cara, é tão profundo. Quanto trabalho terapêutico acontece de cura só de você estar ali presente para ouvir alguém, sem aconselharmos para sermos mais cuidadosos. Eu já me lembrei do convite agora. É só de você estar presente com a pessoa. Eu viajei agora no convite, eu fui longe. Gente, convite é um texto maravilhoso. Eu não lembro. Eu sempre recito ele. Que é muito isso daí. O quanto que muitas vezes a gente não está conectado, né, não está presente. E às vezes as pessoas não querem um conselho mirabolante. Elas querem uma presença sua. Sabe, elas querem poder só estar ali, se sentirem conectadas. E é bem isso daí. Não sei como é que foi para você, assim, mas as primeiras vivências que eu fiz, sei lá, 15, 16 anos atrás, de ficar com o olho no olho, sustentando o olhar, sem falar nada, foi uma das coisas que mais me transformaram. Assim. E é num olhar. Por isso que muitas vezes, dentro de uma constelação, você pega uma dinâmica de um casal, por que os casais estão presos numa briga? Porque eles não estão se olhando. Porque é justamente quando você se sustenta o olhar durante um tempo, os pensamentos vão diluindo, e só sobra uma conexão. E talvez venha uma raiva, uma tristeza, as emoções que estavam ocultas na discussão, elas vêm à tona. Né? E por isso que muitas vezes na dinâmica de ajuda, a pessoa às vezes quer um espaço para poder expressar, seja lá o que for. Ela não quer seja lá o que for, porque tudo cabe. Né? Ela não quer um conselho mirabolante, assim, 10 passos para eu ser feliz. Depende, é o seu passo ou é o meu passo? É o meu passo manquinho ou é o seu passo de... Na ponta do pé. Falando na ponta do pé. Tá vendo? Até o passo é diferente. Até o passo é diferente. Eu fico muito, muito reflexiva com essas questões, assim, porque... eu não sei se a Adri tá aí, mas vamos honrar uma coisa que ela trouxe pra gente na nossa formação. Dá pra ver? Dá. Então a gente fala, né, que eu estou aqui, você está aqui, eu vou te dar amor, eu chego pertinho para te dar muito amor e você vai embora. E eu penso, filho da puta, me abandonou. E aí eu vou lá e dou mais amor e você vai mais. E eu vou mais e você vai mais. E cada vez mais eu vou me sentindo abandonada, frustrada, ferida.
Mas será que eu parei para perguntar se esse meu movimento de te dar amor era um movimento amoroso com você ou ele era um movimento invasivo, desrespeitoso com você? Sim. A minha intenção é te dar amor, mas se de repente eu vou e te pressiono contra uma parede, querendo te dar amor, eu não te dou espaço, eu não te dou espaço, eu estou sendo respeitosa e amorosa com você ou eu estou só olhando para a minha necessidade de te dar amor? Uhum. Para ajudar alguém, você precisa estar inteiro, você precisa ser respeitoso e você precisa estar presente em você e naquilo que está acontecendo, olhar no olho da pessoa. O que aquela alma está te pedindo? Tem uma grande mestra minha dentro da psicologia transpessoal que ela fala que a terapia, o papel do terapeuta é só um. Todo terapeuta tem somente um papel: devolver a pessoa para a pessoa. Não é devolver outra pessoa, alguém transformado, não, é devolver a essência daquela pessoa para ela mesma, para ela conseguir desenvolver musculatura Sim. emocional e dar os próprios passos na vida dela. Acho isso lindo. Sim. É o que mais é o que mais me move, saca? Assim, eu não conheço a sua professora, mas para mim é o que me move. É a única coisa que faz sentido para mim. Porque nunca fez sentido eu criar mais dependência para as pessoas, sabe? Mais falta de potência. E para mim eu falo, putz, o que mais me vê, meu olho brilha é ver as pessoas que de alguma forma passaram. E até esses dias eu recebi um áudio de um cliente querido. E ele assim, ó, todo sem graça, assim, tu sabe o que é? Puta, eu tô no momento, assim, eu resolvi dar um tempo da terapia. Falei, cara, a coisa que eu mais adoro é ver que você tá indo, eu não tô triste. É claro que esse tipo, a gente desenvolveu, eu vou ficar sentindo falta, né, dessa relação. Mas esse luto é meu, né? A vida é sua. E para mim, assim, o maior presente é você ir para o mundo, assim como seria, né, para nós, enquanto pais, percebemos que o nosso maior presente é entregar o filho para o mundo. É claro que, assim, melhor dos mundos, difícil, fácil de falar, difícil de fazer, mas esse o desafio nosso, né? Bi, tá dando E não precisa, só para terminar, assim, isso não precisa ser gostosinho o tempo todo e Sim. não vai ser, não vai ser. É importante entender que para ajudar, muitas vezes você precisa sair do seu lugar de conforto. E muitas vezes o lugar de conforto é só oferecer para o outro. Sim. E não olhar para si. Enfim. Que delícia de papo, a gente ficaria mais um tempão Eu aqui, também, né? né? E até que eu nunca sei quando o Instagram vai fechando aqui, mas está dando 21h03, e geralmente ele está ficando um pouco mais, mas só para a gente ir costurando o final, como diria meu amigo Sérgio. Gente, a gente foi trocando aqui e falando. Eu sabia que ia ser legal, mas eu não sabia que ia ser tão legal. Aí eu tô falando só por mim, tá, gente? Não tô falando por vocês, não. Mas como é que tá sendo para vocês aí? Me fala qualquer coisa aí pra gente trocar aqui. E é pra gente ir pro final. Vê se vai fazendo sentido o que a gente está conversando, se reverberou alguma coisa. Enfim, bem gostoso sempre Se a ouvir. gente é muito hippie aqui, a gente é muito. Não, Paz e amor. mas eu acho que, na verdade, uma das coisas que eu fico muito feliz que a gente conseguiu, né, principalmente na nossa amizade, é construir integridade, né? Sabe? De tipo, eu posso estar aqui com tudo que eu tenho. Posso estar puto da vida. Posso estar, sei lá, um puta tesão. Posso estar com tudo que eu tenho de mim. E é isso que eu tenho para oferecer para o mundo. Gente, brigadão pelos Eu queria carinhos. sugerir
Será que a gente pode encerrar? Você se lembra de um fechamento de uma das dinâmicas mais incríveis? Olha quem chegou, o Sérgio. Só pegar a rabeirinha aqui, Para pegar a rabeirinha, acho que até por isso. Você se lembra das frases que a gente dizia numa dinâmica no Namastê 3, para a gente encerrar? Eu posso começar, se você não lembrar. Lembro. Então vamos aí. Eu liberto você da obrigação de me amar. Eu me amo, eu te amo e eu te liberto da obrigação de me amar. E assim a gente vai ajudando o mundo. Isso é muito real dentro do meu coração, meu amigo. Isso é muito real. Isso foi uma das maiores lições que eu aprendi com você. A gente se ama por escolha. A gente está junto e se ajuda por escolha. E é muito louco quando você falou isso daí, que para mim essa dinâmica, quando a gente, sei lá, onde que eu vi isso daí, né? Que se veio de eu ler, mas eu sempre tive muita necessidade de ser validado. E é bem isso aí, quando eu dou um espaço para eu ocupar dentro de mim, me amando, eu falo um eu te amo muito mais íntegro. E ter a coragem de deixar você ir embora, e vai doer te ver embora. Sabe, eu acho que não tem... Para mim não tem expressão mais real de amor na vida do que deixar as pessoas irem quando elas tiverem que ir, que elas quiserem ir. E eu já... eu falei que eu já tenho coleção de gente que foi embora. Mas assim... Tem um álbum de figurinhas. Mas assim, de verdade, não tem nenhuma... Eu tenho, assim, falo de coração, não é blá, gratiluz, não. É todas as minhas ex-namoradas, esposas, sei lá, quem que eu... São pessoas que eu tenho um amor mas tão profundo, né? Elas sabem o quanto elas me construíram e o quanto eu sou um ser humano muito melhor depois de todas elas. E eu nem sempre fui um ser humano tão legal assim. Gente, obrigado. Acho que isso é um papo para uma outra, mas a gente pode ir bem fundo nisso, esses encontros. A gente pode discutir qualquer dia desses, meu amigo. Vai ser incrível. Só fazer uma última, assim, a Daniela colocando, né? E quanto a família não é escolha? Então, a família não é escolha. A pandemia não é uma escolha, mas como eu me relaciono com a família e com a pandemia, é uma escolha. É uma escolha. Assim, a única coisa... lidar com isso é a única coisa que está no nosso alcance. Bibi, foi o maior presente... Eu vou te falar que no meu casulo aqui de solidão, eu estava sentindo essa necessidade de receber. Obrigado. Recebe o seu amor. Meu amigo. Sempre à disposição. E aí, beijo, gente. Segue minha amiga aí, segue nós. Se precisar de terapia, você viu que o bagulho é louco. O bagulho é louco. É com a gente mesmo. Estamos à disposição para servir. Servir bem, servir sempre. Beijo. Esse é o nosso slogan. Beijo, meu amigo. Boa noite, gente. Boa noite.